1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o espírito. As pessoas não entendem às vezes, né? O símbolo, um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Há várias metáforas ou coisa parecida que você pode, né? De forma que você possa entender o Espírito Santo, que é importante meditar. Uma delas é você entender uma fogueira. O que acontece se você não alimentar a fogueira? Ela apaga. Né? Ela apaga. Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele era, vamos dizer assim, o termo grego, ele era o epignosco, né? Que tem um significado de ver ele como ele é. Eles viam Jesus. Aí Jesus subiu. Aí Jesus falou, vou deixar o Consolador, que é o epignosis, para você entender, que é conhecimento vívido dele. Você não vai ver o Espírito Santo, mas vai perceber, como se o próprio Cristo estivesse presente. E vai ter tudo isso dentro de você, ao teu redor. Coisa que às vezes não é a realidade na sua vida, né? Mas por quê? Porque o Consolador é como se o próprio Cristo estivesse. A diferença é que você não vê. Epignosco é você ver como ele é. Epignosis é você ver ou perceber, aliás, é perceber que ele é. Então, é uma percepção, um conhecimento com sensação e que vai muito além, mais profundo. Que é a mesma coisa, praticamente. Só você não tem a visão da pessoa, você não está vendo a pessoa, né? Você está tendo um conhecimento da pessoa e está sentindo como se estivesse vendo. É algo extraordinário, um conhecimento profundo isso. É como você ter conhecimento que a maçã é gostosa, né? É doce, etc. Aí você sente o gosto dela. Você sente você comendo ela. Isso é um epignosco, uma epignose, aliás. Né? Você vendo e comendo ela é um epignosco, né? Mas a sensação... Então o Espírito Santo ele está aqui na Terra, atuando na igreja. Só que a igreja não tem essa sensação. Como se o próprio Cristo estivesse aqui. Ele é o conselheiro, o amigo fiel. Então, a pessoa está lá, a gente comete erros, comete falha, pratica o pecado, etc. Como se Cristo não tivesse. Se Cristo estivesse diante de você, você praticaria? Claro que não. Mas é por quê? Porque falta o fogo do Espírito. Quanto maior o fogo, maior a sensação dele. Isso que eu quero dizer. Quanto maior o fogo, maior a sensação. Não é só não apagar o fogo do Espírito, né? É você aumentar esse fogo. A ideia de fogo do Espírito é realmente um fogo que você sente lá. Um fogo ardente. E às vezes o cristão ele apaga esse fogo. Então Paulo fala, não apague o fogo. Pelo contrário, você deve aumentá-lo. Como que você aumenta o fogo? Se o fogo estiver pequenininho, pode estar pequeno o fogo do Espírito em você? Claro. Pensa só, pequenininho uma chaminha e um baita uma chama gigante. Uma chama que é alimentada não por gravetos, mas sim por pedaços de árvore. Olha a diferença, uns troncos gigantes do teu tamanho, né? Você alimentando esse fogo do Espírito na tua vida, imagina só. E como é que se alimenta? Você tem que pensar. Como é que se alimenta esse fogo? Como é que eu não apago, mas pelo contrário, como é que aumenta esse fogo na minha vida? Pense nisso, como é que você vai fazer? Gente, é simples, parece bobeira, mas é simples. É você orando, lendo a Bíblia, todos os dias. Todos os dias, separando um momento para orar. Se você tem o dom de língua, de edificação, passar tempo usando esse dom de edificação, 2, 3 horas, 1 hora que seja. Comece com 20 minutos, se é que é preguiçoso. Comece com essa 1 hora em língua, então comece com 20 minutos de oração, 30 minutos. Ah, eu não tenho mais palavra. Fica lá na presença de Deus. Fica lá, Deus, estou aqui. John Hyde foi um dos caras mais de oração do mundo. E ele não tinha o que falar na presença de Deus, ele ficava lá, quietinho, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus, mas ficava. Começa assim, ficar na presença de Deus. Leia a Bíblia, comece a jejuar, todo dia separar um tempo de jejum, ou 2 vezes por semana, um jejum de 48 horas, ou uma vez por semana de 24 horas que seja, não, 2 vezes por semana de 24 horas é excelente, ou conforme a tua saúde puder, jejum de 16 horas, mas faça. Faça, e assim você vai aumentar
a madeira, vai pegar a madeira, catar a madeira e colocar nesse fogo, aumentar o fogo na sua vida até você ter uma epignose, um conhecimento que domina, que traz realidade como se o próprio Deus, você estivesse vendo o próprio Deus na tua frente, o próprio Jesus Cristo na tua frente. Amém? Pense nisso.